Bom, eu quero voltar a falar de segurança pública aqui agora, né? Porque são vários casos que a gente tem acompanhado nas últimas semanas que estão mexendo bastante com a opinião pública. Uma médica de 67 anos foi agredida durante um assalto na madrugada de sábado na zona oeste aqui de São Paulo. Essas são imagens das câmeras de segurança que mostram ela correndo, uma médica idosa, quando uma moto com 2 passageiros para essa mulher ali. Ela tenta fugir, só que foi derrubada, levou uma série de chutes. Essas imagens mostram, então, o momento em que um dos criminosos morde o dedo dela para tentar roubar o anel. Ela tentou justificar que o objeto não saía da mão antes de levar a mordida. E o que aconteceu? Eles chegam para tentar roubar o celular. Ela fala, olha, eu não tenho celular. Aí eles falam, me dê a aliança então. Só que não conseguem arrancar a aliança da mão dela. Como eles ficam irritados com isso, chutam a mulher, agridem a mulher, como vocês veem nessas imagens aí. Ela disse que ela corre ali na região há mais de 15 anos. Ela fraturou uma costela depois do ataque. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que os homens não foram identificados e que o caso foi registrado como tentativa de roubo pela delegacia eletrônica. A vítima foi orientada a comparecer ao setor de investigações depois e foi requisitado o exame de corpo de delito pelo Instituto Médico Legal para determinar as lesões que ela sofreu depois dessa agressão. Mas são vários casos que as câmeras de segurança vão trazendo que deixam a gente completamente consternado. Olha lá, o cara tentando arrancar a aliança dela, né? E não sai. Aí o outro vem e fica chutando a costela dela enquanto ela está no chão, ó. E depois eles fogem sem conseguir levar nada, porque ela também não estava com o celular. Mas, enfim, né, é mais um caso que mostra a maneira violenta com que esses criminosos atacam as pessoas, né? Não é só pegar e levar ou tentar roubar, não. Vem acompanhada de agressão, de violência e, no caso do que aconteceu lá com o ciclista, de morte, de assassinato, de tiro, assim, à toa, né? Mesmo sem a pessoa oferecer uma reação ali. Alan Gani, é mais um desafio agora que aparece como resposta para a segurança pública de São Paulo. Evandra, é de indignar uma cena como essa, é uma selvageria, é uma frieza, é a maldade, é a banalização do mal e é isso que está assustando muito o cidadão aqui no estado de São Paulo, sobretudo na cidade de São Paulo. Está todo mundo com medo, qualquer pessoa que você converse na rua, as pessoas estão com medo, elas estão com medo de dar uma volta no seu próprio bairro. Você vê uma pessoa de moto em um garupa, que geralmente, né, o assalto se dá dessa maneira, você já fica desconfiado. E, evidentemente, tem pessoas que são trabalhadoras, mas é assim, você está com medo, você está com o estado de alerta ligado, né? E aí eu vou recorrer à economia do crime, né? Tem uma área da economia que estuda muito criminalidade e quais são os antídotos, os remédios para combater a criminalidade. O que é de mais consensual na literatura acadêmica? Aumento do número de policiais, isso inibe a criminalidade, policiais em pontos estratégicos e a questão do cumprimento da lei. Quer dizer, cumpre a lei, mantém a pessoa presa porque você afastou o criminoso da sociedade e dá o exemplo para que demais criminosos não cometam crime, caso contrário, serão presos. Ô, Piperno, isso tem provocado uma certa situação de pânico, né, em quem mora aqui em São Paulo. Tanto que hoje eu vi até uma coluna do jornal Estadão mencionando que daqui a pouco a única maneira que a pessoa se sentirá segura é trancada dentro de casa, né? Porque ao sair ela precisa tomar tantos cuidados, não pode andar com o celular na mão, tem que deixar a bolsa bem fechada. Se o celular estiver na bolsa, ainda corre-se o risco da pessoa roubar o seu celular e acessar seus dados, tirar todo o dinheiro das suas contas. Agora se recomenda até que você tenha 2 celulares, um celular para você andar na rua, o outro celular com aplicativos de banco e movimentações financeiras que você deixa em casa. Meu Deus do céu! Daqui a pouco, né? Quais mais ferramentas, armaduras que a gente vai precisar vestir para poder viver numa cidade grande como São Paulo? Veja, Evandro, tudo isso é muito cruel. Fico imaginando, por exemplo, parentes dessa senhora vendo essa cena toda. Não, isso aí como amigos e também pessoas próximas ao ciclista morto. Angustiante, né? Assistindo aquilo. Eu me lembro que em 2022, também por conta de um celular, houve o assassinato do neto do Luciano do Vale. Sim. Numa área também de alto padrão aqui em São Paulo. Mas a bandidagem é onipresente. E é por isso que, assim, eu acho que a gente tem que separar as duas coisas. Eu sou contra
criminalizar a polícia por conta dessas ocorrências. Sim. Não é culpa da polícia isso. Não, por mais que é óbvio que se a gente... Obviamente, até porque não dá para ter um carro da polícia em cada lugar pelo qual você vai passar. Se aumentar o número de policiais, é verdade que estatisticamente pode ser que melhore alguma coisa e tal, mas não é uma tarefa simples isso. Você não acha que entra mais naquela questão que é sempre criticada pelo Gani, que é a impunidade, ou seja, o quanto esses criminosos são presos e soltos e de repente são presos de novo e daí ninguém cumpre a pena? Esse é um problema muito sério. Né? A sensação de impunidade que cerca essa gente é óbvio que é um estímulo para que eles continuem repetindo esses crimes. O que me incomoda é quando alguém aparece na televisão para dar lições de êxito no combate à criminalidade, porque é tudo mentira. Não existe bom combate à criminalidade aqui no Brasil, porque os indicadores são muito ruins em todo o país. Essa é a falácia. Agora, veja, os profissionais, os policiais, eles trabalham muito. Isso aí que você falou é verdade. Quer dizer, o cara vai, muitas vezes ele é solto depois de cometer uma barbaridade como essa, e daqui meia hora ele está repetindo esse crime. Uhum. Muitos policiais até relatam, né, que vários deles já prenderam o mesmo criminoso inúmeras vezes. Ou seja, para eles chega a ser constrangedor. A hora que o criminoso chega na delegacia ou que vai preso novamente, mas você aqui de novo, né? E debocha, né? Há até um clima de deboche, né? O criminoso fala, vou sair daqui a pouco e tal. Tem uma senhora que chama Aparecida Gonçalves, ministra do Ministério das Mulheres. Eu não vi, talvez tenha publicado alguma coisa, se publicou, vamos buscar, mas ela é especialista em direitos humanos e ministra das mulheres. Cadê as declarações sobre isso que nós vimos agora? Porque essa senhora não se feriu pior de casualidade. Chutaram as costelas dela, empurraram ela. Eu acho que se a gente presta atenção, dá para ver que ela caiu e bateu a cabeça com o chão. Não é uma questão apenas de, não, somos defensores dos direitos humanos. Essa senhora é humana e tem direitos também. Então, o governo, tanto do Estado quanto federal, devem se solidarizar com isso para que isso não aconteça de novo. Mas aí entraria naquela questão que se eles forem se solidarizar ou emitir comunicados toda vez que houver um caso, as notificações vão ser somente sobre isso, porque se a gente levar em conta todo o absurdo que acontece aqui no país em relação à violência, as autoridades vão passar o dia delas só se manifestando. Ok, mas eu acho que, não sei, talvez parte da audiência concorde ou não, se você vê uma inanição por parte do Estado, e não estou me referindo ao Estado Federal, estou falando do Estado Estadual e Estado Federal, e não tem pelo menos lamento muito pelo acontecido, a situação e a sensação da pessoa é o dobremente frustrante, porque não resolveu nada, ok, mas me dá um afago, me fala, lamento muito que tenha acontecido. Concordo contigo, não dá para fazer o tempo todo. Mas tem assuntos que a imprensa, nós agora, não estamos refletindo em um monte de coisas, estamos refletindo isso. Por quê? Porque viraliza, porque chama atenção e porque as pessoas falam disso. Senão, não seria notícia. O avião que chega não é notícia. O avião que não chega. Então, qual é a política? Por que não tem, sei lá, o Congresso, alguém convidando, dizendo qual é a política para evitar isso, para que isso não aconteça de novo? E aí a primeira coisa é respeito da lei. Coloca um cara na prisão, que ele não saia por um tempo suficiente, e aí ele vai pensar, será que vale a pena? O bandido tem um conceito econômico que se chama essa situação sobre qual é o risco que ele tem, qual é o custo de oportunidade que ele tem para fazer o que ele está fazendo. Porque se o risco foi alto, ele não vai fazer isso não. Mas se o risco foi baixo, o que perde? Nada. Então vamos continuar assaltando, vamos continuar matando. Qualquer coisa a gente sai, não tem problema nenhum. Então são várias coisas, mas se não começarmos com uma, estaremos daqui a um tempo falando a mesma coisa. Fala, Zé. Esse é um caso horroroso, que a gente vê uma maldade acima do aceitável. Até bandido não gosta desse tipo de bandido aí não, né? Essa senhora, ela está na UTI, sentindo muitas dores, tomando remédios fortíssimos, até morfina, e com sequelas, né? E vai ficar com sequelas durante um bom tempo. E veja que gratuidade, que covardia, que coisa horrorosa é essa. Isto é, sim, o sentimento de impunidade, a cultura que está sendo criada. Eu conheço policiais que me dizem que já prenderam a mesma pessoa 8 vezes. E me dizem também que, em certos casos, ele leva para a delegacia
alguém que cometeu um crime e a pessoa sai primeiro que ele, porque ele tem que preencher um monte de coisa, passar do horário de almoço dele, passar do horário de trabalho, porque tem que preencher lá um monte de formulários. E aí, quando ele olha, o que ele levou preso já saiu. E isso é perigoso, inclusive, porque pode gerar no policial um desestímulo tal que ele vai dizer, eu não vou prender esse sujeito não, porque não vai dar em nada mesmo, para se ter uma ideia. E as pessoas não estão nem registrando o boletim, o BO na delegacia. Isso é preciso, até, não é só mas até para fazer uma política de segurança pública. É preciso interromper esse ciclo da impunidade e começar aqui no Brasil essa estratégia da janela quebrada, né? Que resolveu o problema de Miami, né? A gente quer a janela inteira, quebrou, coloca o vírus no lugar. Ir atrás desses sujeitos e mostrar para a sociedade que tudo bem, ninguém pode evitar 100% a criminalidade, mas nós vamos atrás e temos um alto índice de solução de casos e de levar à justiça. E a justiça que decida. As leis já são pesadas. O difícil é cumprir a lei. A pena está alta. Nesse caso, a lesão corporal de natureza grave não é só tentativa de roubo, não. Né? São penas pesadas, mas a impunidade é que acaba sobressaindo.